E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cedrocast, Sua Saúde, Nossa Conversa. Eu sou Ingrid Gomes e sou sua apresentadora. Fala, galerinha, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para fazer algumas perguntas científicas de saúde e às vezes a gente tem umas provocaçõezinhas assim, tcharam, traz Uma uns vez temas ou outra, quase polêmicos, sempre. né? Para não usar um Essa termo parte não pesado, avisaram antes. eu digo que é filosófica. É, E para discutir sobre o tema de hoje, alergias. esse tema é muito bom. Quem que nós trouxemos? Seja muito bem-vinda, doutora Nila, alergista, gente, aqui, ó, que sabe de tudo. Jesus, que Vai responsabilidade. desmistificar muitas coisas sobre alergia. Então, Canetinha, você que passa o dia todo espirrando, dia todo tossindo, dia todo assim, não pode comer um camarão, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Então, vamos falar disso um pouquinho hoje, né? Mas antes disso, produção, solta a vinheta. A gente vai falar sobre alergia hoje, não é mesmo, Rossi? Condição que afeta um bocado de gente, né? Mas tu sabe o que é alergia e por que elas acontecem? Eu sei, mas eu acho que nem todo mundo que Tá tá assistindo? assistindo sabe exatamente o que é alergia e como que a gente pode definir isso em linhas gerais, assim, para as pessoas. Bom, pra gente falar de alergia, eu acho que a gente tem que trazer outros conceitos. Né? Pronto. Vamos trazer Ah. alguns nomes diferentes aí, que eu acho que vai ficar na cabeça do povo, mas vale a pena, tá? Então, pra gente falar de alergia, a primeira coisa que eu tenho que falar é de atopia, que é o quê? Predisposição genética. Pronto. Então, eu tenho que ter uma predisposição para poder ter alergia. Não é para quem quer, para quem pode. Pra quem pode. Porque a regra é essa. Algumas é pra quem pessoas não pode. queriam. Exatamente, é para quem pode. Tem que ter uma predisposição genética para aquilo. Então, a alergia nada mais é do que uma reação exagerada do corpo a alguma coisa que era pra gente entender como normal. Vamos pensar no ácaro, né? Que seria uma das alergias mais comuns que a gente tem. Então, o ácaro tá aqui, né? Tá na casa de cada um, tá? É O onipresente, fungozinho. né? O fungo, o ácaro é onipresente. Então, ele tá lá, no cantinho dele, a gente não tá mexendo com ele. Ele tá lá e a gente aqui. A maioria das pessoas convive normalmente com isso. Só que algumas vão reagir de forma exagerada à presença do ácaro e essa reação exagerada traz sintomas. Então, quem provoca a alergia é o nosso próprio organismo, não é culpa do ácaro. É uma reação exagerada à presença daquilo que é normal A para gente alguns. só começou a batizar os bichinhos, os alimentos de alérgenos. Né? Exatamente. Mas a culpa é toda nossa. Essa eu não sabia, não. É, assim, né? A gente não Digamos, traz como culpa, não né? traz como Não culpa. traz como culpa porque a gente não teve participação direta, mas o sistema imunológico teve. Rodou a loteria, Você foi o azarado. você foi um premiado aí com a possibilidade de ter alergia, né? Exatamente. Então, a gente explicou o que é a atopia e o quadro de alergia seria essa manifestação com os sintomas. E o que é o quadro sintomatológico de um paciente com alergia? Tem Então, aquela aí- coisa que é mais leve, aquele que é mais grave, como é que é isso? Tem o mais leve e o mais grave, tem os apelidos, né? Eu Ah, falo que então cada local tem onde a apelido, alergia se manifesta, ela ganha um apelido diferente. Então, se ela Pronto. vai se manifestar no nariz, geralmente a gente apelida de rinite, né? Se a gente tem manifestação pulmonar, falta de ar, chiado no peito, cansaço, geralmente a gente chama de asma, né? Uhum. Manifestação cutânea, manifestação na pele, podem ter diversos nomes diferentes. Então, pode ser uma urticária, pode ser uma dermatite atópica, uma dermatite de contato. E, quando é generalizado, a gente pode chamar de anafilaxia, que é quando o corpo inteiro está reagindo ao mesmo tempo. Então, vários sistemas envolvidos a gente chama de anafilaxia. E existem diferentes tipos de alergia, né? Alergia alimentar, alergia a remédio, alergia, até como falou, né? De toque, Sim. contato. Contato. Por que existem tantos? Quais são essas diferenças?
Aí a gente tem que pensar que eu tenho os alérgenos, né? Os culpados da história. Conforme esses alérgenos vão entrando em contato com o meu organismo, eu tinha que entender eles como normais. E o meu organismo entende como coisas estranhas. Na hora que ele entende como uma coisa estranha, ele vai tentar destruir aquele alérgeno. Nesse processo, quando é um alimento, eu tenho uma alergia alimentar. Quando é um produto químico, eu posso ter uma dermatite de contato. Quando é um medicamento, eu posso ter alergia a medicamento. O mecanismo é muito parecido, mas depende do culpado envolvido ou do alérgeno envolvido. Em outras palavras, é como se a gente tivesse um diplomata, né, atuando ali no nosso sistema imune, no seu sistema de defesa, que não é só de defesa. E às vezes esse diplomata ele para de negociar com os outros. Exatamente. E de repente aquele que estava mais exaltado parou de ser controlado e aí começa a dar ruim a história, né não? Aí ele começa a responder de uma forma que não era para ele responder, Isso. dão direito à palavra para ele, e aí a coisa acontece. E dessas alergias ou desses sítios que a gente costuma ter mais afetados? Tem uns mais graves, outros menos graves? Como é que é isso? Aí a manifestação ela é extremamente variável, Uhum. né? Então eu tenho pacientes que vão ter uma rinite e essa rinite vai se manifestar uma vez na semana, outros vai se manifestar uma vez no mês, outros, por exemplo, podem ter uma asma e essa asma ser uma manifestação uma vez por mês super leve, outros estão na UTI. Então Uhum. essa variabilidade de resposta depende de indivíduo para indivíduo e do momento que aquele indivíduo está. Então, isso é muito variável. E geralmente a pergunta que vem, não sei se era essa que vinha depois, mas o que indica isso? Quem vai ser grave, quem vai ser leve? Né? É o que todo mundo quer saber. R$1 milhão para essa pergunta, hein? Valendo. PubMed ainda não sabe responder, imagina eu. Nem o chat GPT. Nem o chat, exatamente. Bom lembrar isso, porque Se perguntar pra ele e ele der uma resposta, pode desconfiar. Desconfia. Eu queria saber como é que a pessoa sabe que tem alergia a alguma coisa assim realmente. Primeiro ponto pra gente falar em alergia é clínica. Então eu preciso ter sintoma. Esse é um grande, eu falo, calcanhar de Aquiles do alergista. A gente queria conseguir que aquele paciente chegasse pra gente e dissesse assim, eu quero saber do que eu tenho alergia. Uhum. E a gente tem um painel ali no Cedro, só pra dizer assim, pesquisar alergias do mundo todo nesse paciente. Pronto. É um sonho de consumo, mas o Ross ainda não resolveu essa parte, tá? Então, infelizmente, não temos ainda pra ninguém, né? Então, o que a gente... Eu posso ficar milionário se um dia eu... Se você conseguir, pode Mas ter não vou, não. certeza que vai. Mas o que a gente precisa? Primeiro, daquela predisposição genética. Depois, que aquilo ligue a chavinha, né? Então, aquele código genético ali ligue e eu comece a ter sintomas. A partir do momento que eu tenho sintomas, aí eu consigo fazer uma investigação. Se os sintomas são sugestivos, a primeira coisa que a gente vai fazer é parar de ter contato com aquilo. Porque aquilo pode ter sido leve no primeiro momento, mas pode ficar grave. Sim. Então, parar de ter contato e buscar investigação. E hoje a gente tem investigação de diversas formas. Então, eu tenho a IgE sérica específica como um dos exames que conseguem fazer essa investigação de forma adequada. Eu tenho testes que a gente chama de in vivo, como o prick test ou teste de contato. Então, eu tenho diferentes formas de analisar e pesquisar as alergias. Muito bom. Então vamos lá. A pessoa pode nascer com uma alergia e passar um bom tempo da vida sem ter sintoma nenhum. Pode. E aí ela vai sendo exposta, e uma hora bomba, pum! Eu costumo falar que é a história do copo com água, né? É. As gotas, elas vão caindo ali dentro. Em qualquer fase da vida, eu posso perder o meu equilíbrio. Então, o nosso sistema imunológico nada mais é do que um equilíbrio. Eu tenho forças a favor, né, de que aconteça a tolerância. Então, para eu tolerar tudo aquilo que eu entro em contato, eu tenho forças pró-tolerância. E eu tenho aquelas forças contrárias à tolerância. Em algum momento eu posso perder o equilíbrio. Por que eu perco esse equilíbrio? Pela predisposição genética, mas também por diversos fatores ambientais. Então, a gente está entendendo aí cada vez mais a importância de uma alimentação saudável, atividade física, sono regular, o kit imunidade, né? Que o kit imunidade não é soroterapia. O kit imunidade, né? Ó, Um ponto
ponto importante aqui. Né? O kit imunidade não é um monte de vitamina nas veias, não vamos entrar nesses aspectos agora, mas o kit imunidade nada mais é do que uma vida saudável. Controlar estresse, sono, atividade física, alimentação adequada, aí eu trabalho o meu pró-tolerância. Mas mesmo fazendo tudo isso, infelizmente, às vezes a gente ainda perde. Ainda acontece. É raro, mas acontece com frequência. Né? Muita frequência no consultório do alergista. Olha, assim, vamos pensar de um jeito de imaginar a jornada do paciente alérgico, né? Porque às vezes tem muita gente que sofre com os sintomas, não busca um diagnóstico, porque às vezes é só uma rinite. E aí vai com a rinite. Às vezes é um paciente que passou por um quadro infeccioso, nunca teve alergia na vida, mas passou por um quadro infeccioso grave, e aí é aquela história, né? O sistema imune era de um jeito, depois do processo infeccioso, ele ficou de outra forma, e isso propiciou você desenvolver um quadro de alergia. Então, muitas situações e outras comorbidades que a gente fala do meio pode favorecer esse quadro de alergia. Mas passando assim, pensando na jornada desse paciente, onde que se inicia, o percurso que ele faz e se há um término, né? Que às vezes muita gente pensa assim, mas eu vou ter alergia pro resto da vida? Ou tem uma cura para isso? Quando a gente fala o nome cura, é um nome pesado. Pesadíssimo. Quando a gente fala de alergia, o nome cura é um nome assim pesado. Mas hoje a gente fala em controle e qualidade de vida. Eu acho que a gente busca isso no tratamento das alergias. Trazendo a rinite como ponto-chave aí, que eu acho que é o melhor exemplo daquilo que não mata, mas maltrata. Sim. Né? A rinite é isso. O paciente não tem qualidade de vida, ele não dorme adequadamente, ele não tem um sono reparador, isso afeta trabalho, isso afeta escola, afeta a qualidade de vida. Então o paciente está achando que está tudo bem conviver com aquilo porque é só coçar o nariz, mas não, todo o resto está comprometido. Então, pensando nesse aspecto, você vai pegar um paciente que veio buscar porque, se foi um homem, foi porque a esposa insistiu, né? Sempre, se foi uma né? criança, foi porque, graças a Deus, a mãe enxerga isso, mas a mãe tá lá morrendo com rinite, mas ela não vai pra ela vai pro filho. Ela vai pelo né? filho. E aí ele busca esse atendimento. O que a gente tem hoje do ponto de vista de investigação? Então a gente tem, como eu falei, os testes in vitro e os testes in vivo. Eu consigo identificar o alérgeno causador quando é uma rinite alérgica. Lembrando que eu tenho outros tipos de rinite também, mas pensando na rinite alérgica, eu consigo identificar o alérgeno causador ou os alérgenos causadores, em alguns casos de polissensibilização. E aí nisso eu consigo tratar. Primeiro ponto do tratamento é tratar o sintoma. Eu preciso diminuir a inflamação desse paciente. E aí a gente tem diversas formas de fazer isso, usando os antialérgicos, que são os antistamínicos, usando os tópicos nasais, que são corticoides, tópicos nasais, e outras terapias sistêmicas também. Mas esse é só o ponto de apagar o fogo. Né? Eu não estou tratando a causa. Mas do ponto de vista de tratar a causa, hoje nós temos o que a gente chama de imunoterapia. O que é imunoterapia? É o que a gente fala de dessensibilização. Eu vou explicar para o sistema imunológico do meu paciente que aquele ácaro na minha frente não precisa ser atacado. Então, é uma explicação longa, eu preciso de uma explicação com tempo, ele exige muitos argumentos plausíveis para isso. O sistema imune costuma ser exigente. Isso, né? exatamente. E o ácaro também, ele não quer, ele quer vários argumentos plausíveis. Então, é um tratamento a longo prazo, mas é um tratamento que sim, eu não falo o nome cura só porque a gente como imunologista, a gente não usa muito esse termo. Mas a gente fala de um controle que os estudos mostram que a gente tem uma eficácia aí acima de 10 anos. Alguns estudos acima de 20 anos de estabilidade clínica. Então sim, a gente está falando numa cura desse paciente. E a importância dessa dessensibilização quando você sabe que o agente causador da alergia, ele permanece lá no ambiente, né? Então, eu acho que o ponto mais importante, porque às vezes no passado se dizia assim, bom, você tem que mudar de casa. Aí você vai para outra casa que tem o quê? O nosso amigo ácaro. Nosso amigo ácaro. A mesma coisa fungo. Você tem alergia ao fungo. O fungo é mais desafiador, né? Porque a gente vive numa estufa, né? Eles têm um aspecto de uma estufa, quente, úmido, favorece fungo em qualquer lugar. Perfeito. Ambiente perfeito. E a imunoterapia para fungo também eu acho que é um pouco mais desafiador. Mas pensando nessa possibilidade do tratamento e dar essa qualidade de vida, eu acho que o ácaro, a alergia ao ácaro hoje é uma das coisas que
mais o alergista pode ter sucesso no controle e da qualidade de vida, né? Qualidade de vida a longo prazo, A longo Além prazo. de tudo, né? A longo gente prazo. diminuir a necessidade de uso de medicamentos, melhorar a qualidade de vida, diminuir absenteísmo na escola, no trabalho. Exato. Então é um impacto de qualidade de vida muito grande. E além do ácaro, eu ainda lembraria os epitélios, né? A gente Sim. fala do cachorrinho e do gato. Antigamente a gente falava assim, tem que doar. Gente, hoje cachorro e gato é da família. Ele dorme na cama, né? Aí você vai dizer assim, não, você tem que tirar ele daquele lar. Nunca. Primeiro que pela alergista já não é uma possibilidade. Sim. Porque a gente tem comprovação que o ambiente que tem animal doméstico, ele favorece um sistema imunológico da mais criança. tolerante. E ele favorece o desenvolvimento de um sistema imunológico mais saudável. Então eu sou pró-animais, né? Pró-pet. Então eu já conduzo isso explicando pra família que o tirar de casa não precisa ser uma opção. E eu também sou, né? Lá em casa tem... a coitadinha da minha bichinha, né? Porque o meu filho de 2 anos faz e acontece com ela. Eu tenho que comprar uma mais resistente. Adquirir outra mais resistente, porque ela já é velhinha. Então ela já tem 8, 9 Eu anos. te empresto a minha. É uma husky de 1 ano. Resistência temos. Tu Resistência quer? Eu te temos, empresto né? pra brincar com ele. Gasta a energia dos dois. Essa moça aqui, ela tem um momento consulta. Mas antes do momento consulta dela, tem um outro colega nosso, que ele, com certeza ele vai estar assistindo, era pra ele estar aqui. Eu ia falar agora. Esse é o que ela falou que tem alergia a tudo, Ai, né? Jesus. Só que pra variar, ele usa, assim, aquele medicamento que pinga no nariz várias vezes, que tem gente que anda com um no bolso. Sim. Tem um no bolso, tem um na bolsa, tem um no carro e tem outro em casa. E tem um da farmácia. Aquele que as pessoas costumam dizer assim, ele é viciado. Ele é viciado, esse mesmo. Então, para os nossos colegas de audiência que gostam muito, não vou usar o termo viciado, mas que assim não vive sem esse medicamento. Quais são os impactos no manejo dessa alergia? Se oferece algum risco à saúde o uso rotineiro dele? Doutora Sora, Maneira calma, tá? Respira. Porque ele Ele me é uma- atingiu levemente, Vixe, eu não sabia que a gente estava diante. tá? O Não, daqui é bem leve, tá? É uma vez ou outra. Eu estava num nível crítico, mas eu fiz tratamento pra deixar. Mas o nosso amigo, tá na bolsa. se ele não deixou um aqui pra quando ele vem, ó. Ô, Jesus. Não é fácil. Não é Realmente, assim, para você desmamar o paciente do uso crônico do medicamento, o nome genérico é nafasolina, vamos tratá-lo como nome Sim. genérico, né? Então, para você desmamar o paciente do uso crônico de nafasolina é muito difícil. Acho que o primeiro ponto é a gente entender o que ele faz no nosso organismo. O que a nafasolina faz? Ela é um vasoconstritor, nome difícil para dizer que ela fecha o vaso sanguíneo. Ela Sim. diminui a chegada de sangue naquele local. No momento que eu fecho o vaso sanguíneo, eu diminuo o inchaço que acontece aqui nas narinas. Uhum. Então, o ar volta a passar. Só que o meu cérebro entende que tá tudo errado, porque tá faltando sangue aonde deveria ter sangue. Então tá faltando oxigenação nas narinas. Se tá faltando oxigenação nas narinas, o cérebro manda o quê? Abrir tudo de novo. Então é uma briga da nafasolina aqui com o cérebro. É verdade. Fecha, abre, é uma briga pesada, né? É geralmente sim, o cérebro ganha. Geralmente o cérebro Geralmente o cérebro ganha. No Então, começo, né, tem um tempinho assim, No usou uma começo você dá gotinha, 3 passa 4 horas, horas, né? 3 horas. Isso. Depois é a cada 30 minutos. e não funciona mais tão bem. E não funciona. Porque os receptores já não estão mais atuando de forma adequada, o cérebro já entende que ele tem que ter outros mecanismos para compensar isso. Então a eficácia vai diminuindo. Além da eficácia diminuir, não tem sangue aonde deveria ter. O que acontece? Eu tenho lesão na mucosa daquele nariz. Meu nariz tá até coçando, gente. Tá atingindo o psicológico É um aqui. tema um pouco grave. Depois a gente vai. Até Acho que o questão. próximo episódio poderia ser com psiquiatra. É. Mas tá tudo bem. E olha, a gente já teve episódio com neuro sobre o sono, né? Inclusive, Teve. foi um episódio muito interessante porque a gente mostrou as outras possibilidades de outras doenças ou condições clínicas que afetam o sono. Não necessariamente o indivíduo tem um distúrbio do sono. Estamos falando da rinite. Da rinite, né? Às vezes você não consegue dormir bem, fica respirando só com o nariz e buscando fôlego aonde não é pra Quantas ter. vezes eu acordei de madrugada assim, eu não tô conseguindo respirar.
Aí, Fala. às vezes, tem lá a anafazolina. Aí dorme. Aí, nossa. Beleza, é maravilhoso. E aí você não tem noção que aquilo ali tá produzindo uma outra rinite. Você já tinha uma e você ganhou uma química de presente. Doutora, eu já parei. Uma já rinite parei. química ou medicamentosa. Então você compre um e leve dois, né? Compre um e Compre leve dois. uma anafazolina e ganhe uma rinite medicamentosa. Que ótimo, Exatamente. que ótimo. Meu marido, daqui a pouco, quando eu sair, ele vai... Tu não te disse? Falei. E eu sou uma história dessas, né? Que usei, mas aquela história. Casa de ferreiro, espeto de pau. E aí eu disse, eu não tô ficando doido, eu vou parar de usar esse Que negócio. atira a primeira pedra, quem nunca usou. Mas olha, é difícil. Depois que você tá com essa rinocinusite dependente do medicamento, essa rinite dependente do medicamento, você fica difícil largar. Você tem que realmente ter outras alternativas ali para ir manejando. Mas é porque alergia. além de tudo isso que a gente comentou, tem a sensação da respiração Exato, perfeita. perfeito. Porque assim, só o medicamento te dá essa sensação de uma respiração limpa. Naturalmente não é para ser assim. Uhum. A gente tem uma anatomia que existem obstruções à passagem de ar. O ar precisa chegar, que a gente aprende lá desde a escola, né? Quente e úmido no pulmão. Isso. Então, para isso, ele passa por reentrâncias, ele passa por algumas obstruções. Só que a anafazolina tira essa obstrução. Exato. Então, é a sensação da respiração perfeita que não é natural. Pai, é pro senhor isso daqui, vamos diretamente. Gente, ele usa desde quando eu me entendo por gente. Chega, o nariz dele é torto. Só dele fazer assim, ó. Tá Sobrevive, né? Mas aqui custa. Sobrevive, aqui custa. Aqui custa. Mas, quer perguntar, Rosa? Não, é porque, assim, Dinâmica, tá no né? momento Eu tô consulta. empolgada, eu tô empolgada, É porque, como eu falei, quando ela entra no momento consulta, ou às vezes Entendi. algumas outras coisas, e com exemplos familiares, ela vai se empolgando. Eu me empolgo. Mas tem um tópico sensível e a gente não tem, assim, só num episódio só pra levantar todas as pautas, né? Alergia alimentar, né? É um desafio hoje, tanto no diagnóstico quanto hoje nas possibilidades que se falam em alergias IgE mediadas, se tem alergia IgG mediada e por aí vai. Mas vamos lá. Agora eu que tenho que montar pro centro. Ó. Ele sabe como cutucar um alergista. Então, Ele eu sabe. falei que eu ele disse que eu ia sabe, provocar. Ele provoca. Ele sabe. Ele provoca aqui, ó. Volta. Concentra. Concentra. Alergia alimentar. A gente falou da alergia ao ácaro, que é um bichinho que está lá no nosso ambiente, mas o alimento, assim, o alimento não é natural, é natural. Então, se é natural, não faz mal. Será que é assim mesmo? Como é que é esse negócio? A grande questão é que ele tem um negócio chamado proteína. Ei, Tudo que tem proteína, o meu organismo pode interpretar como bom, legal ou como errado. Então, tudo que envolve proteína, tem até uma exceção a isso, mas a gente não precisa entrar nesses méritos, né? Mas tudo que envolve proteína pode desencadear alergia em alguém. Como a gente falou, depende da predisposição genética, tá? Sim. Mas o alimento, ele não foge dessa regra. Quando eu tenho a absorção do alimento por outras vias que a gente fala não a trato gastrointestinal, vamos dar um exemplo aqui em quem tem dermatite atópica. Ele tem um risco aumentado de ter alergia alimentar, porque ele pode absorver a proteína alimentar pela pele. E aí não é uma via que o organismo está acostumado, ele não costuma tolerar bem quando é por essa via. Mas mesmo aquele paciente que não tem nada, não tem predisposição nenhuma, ele pode em algum momento perder a tolerância e desenvolver alergia alimentar. Existem mecanismos diferentes, então eu tenho o mecanismo IgE mediado. O mecanismo IgE mediado é aquele em que eu tenho sintomas imediatos, geralmente na primeira, segunda hora no máximo da ingesta do alimento, e eu falo que o maior exemplo é aquele paciente que está comendo no restaurante e o sintoma começa ali, durante a refeição, isso é o mais comum. Pareceu uma placona vermelha no plaquinha braço que começou a vermelha, uma coçar. coceirinha na garganta, um edema, um inchaço, e ali costuma ser imediato. Isso é uma alergia e já é mediada. Mas existem aquelas que são mais tardias, em que a manifestação pode ser puramente gastrointestinal. Hoje a gente tem aí um ícone que seria a FPAS, que é aquele paciente que vomita até desidratar Nossa. algumas horas após a ingesta do alimento. A gente tem
aquela criancinha que quando começou a mamar, começou a entrar em contato com a proteína do leite de vaca, ela pode fazer sangramento nas fezes, que é o que a gente chama de proctocolite. Então eu tenho diferentes manifestações alérgicas. Para cada manifestação, o acompanhamento e investigação é diferente. Se eu tenho uma manifestação de trato gastrointestinal, o cocô com sangue, não adianta eu pedir IgE sérica específica para aquele paciente. Sim. Já na alergia IgE mediada, o correto é essa investigação. Com um adendo, eu tenho que saber como aquele exame foi feito, por qual técnica, comparar ele exatamente pela mesma técnica, né? Então, esse é o ideal, esse é o adequado do ponto de vista de comparação. E também saber o segmento daquele paciente. Se ele teve um contato, por exemplo, novamente e não teve sintoma nenhum, será que aquilo foi uma alergia de verdade? Então, esse é um cuidado. E outro ponto que eu sei que, assim, ele tá querendo atacar meu coração. Ele tá querendo, eu tô sentindo. Ele é Exame assim. positivo não fecha diagnóstico de alergia. Posso repetir? Pode. Repita. Exame positivo não fecha diagnóstico de alergia. Jovem Pan, repita. Muito bem, porque olha, que hoje em dia no consultório eu praticamente não tenho mais oportunidade de tirar alimentos, Sim. né, e em si reintroduzir. Porque o que mais vem acontecendo é colegas e principalmente os próprios pacientes com informações não adequadas, vamos dizer assim, né? Nosso chat às vezes atrapalha um pouco a nossa conduta prática. Então o paciente faz um exame, é positivo o IgE, ele já suspende o alimento. Só que o que as pessoas não entendem é que ali é que mora o risco. Se você tem um IgE positivo, ou seja, um exame de sangue positivo para aquele alimento, e o seu organismo está tolerando mesmo positivo, é porque veio uma certa célula, que a gente gosta de chamar ela de linfócito T regulador, mas aqui a gente pode chamar só de protetor mesmo, que diz para o nosso organismo que tá tudo bem. Aquilo ali é só leite, por exemplo. E você pode continuar ingerindo. Só É que o nosso diplomata. Exatamente. E se você parar de ingerir, aí é o problema. Porque o diplomata pode entrar em recesso. E aí a gente pode perder a tolerância. E aquele paciente que não era alérgico, ele pode se tornar. Então, exclusões alimentares desnecessárias e não bem indicadas, elas trazem muito risco. Tem gente que fala, não, mas eu só parei de comer. Não. Parar de comer pode trazer risco. E pegando um gancho nisso que tu falaste, eu costumo brincar dizendo assim, que o melhor instrumento de diagnóstico para alergia é o ouvido. Porque se você não consegue colher uma boa história clínica desse paciente, você não consegue conduzir a que tipo de substância ou alimento ou micro-organismo que ele foi exposto que desencadeou aquela alergia. Às vezes, por exemplo, você vai falar alergia a crustáceo, que aquelas proteínas que a gente falou que são alérgenos. Às vezes a proteína do camarão se parece muito com a proteína da barata, por exemplo. Da barata, né? do ácaro. Do ácaro. E aí você teve uma alergia. E você diz assim, não, mas eu tive essa alergia, eu estava em casa, comi uma torta de camarão e tive alergia. Mas e se na casa tiver barata? Tem barata, né? Então o clínico, o alergista clínico, quando vai avaliar esse paciente, não é só com o exame. Pelo contrário, o exame vem muito depois, né? O exame ele é complementar. Ele Mas te aí- auxilia no segmento, mas ele não pode direcionar o tratamento. E esse é o recado que tem que ficar para a nossa audiência. Que se você fez exames assim, sem passar em uma consulta com o alergista, e lá tinha um painelzão de IgE, né? IgE sérica, IgE para ácaro, IgE para leite, IgE para ovo, IgE para não sei o que, papapá. E de repente veio uma IgE lá aumentada. Aí você põe no chat GPT. Aí o chat, você tem alergia a ovo-lactoalbumina. Pronto, não posso mais comer ovo. Aí você Aí não pode tira o comer ovo da dieta. bolo, aí não pode comer. Sendo que a pessoa nunca teve uma manifestação Exatamente. clínica. Então, a alergia, primeiro a gente olha sintomas. É esse o recadinho? Disse tudo. Pronto. E aí, vem as possibilidades terapêuticas, que a gente falou da imunoterapia. Então, o que a gente tem hoje, assim, disponível, além obviamente, das medicações que a gente já conhece, no consultório? Se a Nila recebeu um paciente hoje, fechou um diagnóstico para uma alergia específica, se a imunoterapia se aplica a tudo ou ela ainda hoje é limitada a algumas situações?
ainda é limitada. Vem ampliando bastante, né? O conhecimento em torno da imunoterapia, ele vem ampliando, ele vem crescendo, mas com segurança a gente ainda tem algumas limitações. Então, do ponto de vista de alergias respiratórias, o ácaro seria onde a gente tem uma atuação mais forte. Mas como eu falei, ácaro, um pouquinho mais restrito o fungo, mas os epitélios a gente já tem bastante segurança na literatura também para trabalhar com eles do ponto de vista da imunoterapia. E alguns alimentos. Então, hoje a gente já fala na imunoterapia para leite, né? A imunoterapia para amendoim, ela vem crescendo bastante também, inclusive de formas diferentes, né? Até então as imunoterapias, elas eram gotinhas, você ia se expondo gradativamente àquele alérgeno, àquele culpado, uma exposição bem progressiva, mas muito lenta. Hoje a gente já tem imunoterapia por adesivo. Então, aquele contato com o alimento por forma de adesivo. Formulações em comprimido para ficar mais fácil a adesão ao tratamento. Então, isso vem evoluindo bastante. Show de bola. Eu queria saber da doutora, no consultório, quais são as alergias mais comuns que recebe, assim, de paciente? Disparado, rinite. A rinite, ela é disparada. Mas a gente tem ali a asma, que também muitas vezes é alérgica, e muitas vezes a investigação dessa alergia na asma, ela se perde. E aí ficam tratando a asma como uma doença inflamatória, mas às vezes essa inflamação está sendo causada por uma alergia e essa alergia fica esquecida, né, por um tempo. Então, a gente tem rinite, asma, a urticária crônica, que é uma condição que pouco se fala, mas muito se tem. Então, são as pessoas que eu costumo dizer que nas rodas de conversa todo mundo fala: eu tenho pressão alta, meu açúcar veio alto, mas quem fala que se coça? Não tem estigma, né, de você falar de coceira, de você falar de lesão de pele. Então, geralmente fica esquecida, é uma condição que se esconde bastante. E às vezes nem procura o médico, né? Coçou na pele, vai lá na farmácia, compra uma pomadinha, passa. Às vezes nem é a pomada apropriada, mas compra e passa. Não, e o pior, né? Vai tomar uma injeção de corticoide de depósito e aí vai tomando a cada 30 dias aquela injeção para poder melhorar. Os efeitos colaterais vão cobrar o preço. Isso não é raro, infelizmente não é raro. Temos possibilidade de evitar alergia? Pergunta de milhões. O que a gente tem de evidência científica? No último consenso de alergia, saiu um consenso de alergia alimentar agora em 2025, falando propriamente da alergia alimentar. O que eles trouxeram? Os benefícios do leite materno, né? Os benefícios da amamentação aí muito fortes, ainda sem o peso, né, ali para dizer realmente foi isso, porque você tem muito viés trabalhando. Essa questão de evitar alimentos para prevenir alergia, isso já é comprovado que é exatamente o contrário. Quanto mais a mãe restringe a alimentação, maior o risco daquele bebê desenvolver alergia alimentar. Sem nenhuma indicação, então dizer, tira o leite da dieta, tira o ovo da dieta. Então aquele período ali de introdução alimentar do bebê é fundamental. Exatamente. Total. A gente trabalha ali com um conceito que hoje a gente não usa mais tanto o termo, mas acho que é o termo mais fácil pra gente entender, que é janela imunológica. Então, a introdução alimentar precoce, que seria ali o ideal a partir de 6 meses, como recomendação da Sociedade de Pediatria e do Ministério da Saúde, até uma janela ali de 8 meses, aqueles principais alimentos alergênicos, eles têm que entrar. Então, a gente vê muito no Instagram, né? A mãe que vai pra porta do pronto-socorro pra poder dar camarão a primeira vez, né? Eu já vi. Teve uma época que foi um boom desses vídeos, eu recebi um monte. Camarão, pra ovo. comentar, exatamente, pra comentar essas introduções alimentares. O que a gente tem que lembrar é que geralmente na primeira exposição, a maioria das crianças não vai fazer sintoma. Eu preciso de um primeiro contato para depois ter uma reação. É óbvio que existem situações que aquele primeiro contato aconteceu e a gente nem sabe. Então, tava na roupa da mãe, a criança se expôs pela pele. Então, às vezes, sim, acontece no primeiro contato. Mas isso é bem mais raro. O mais comum é que aconteça em exposições subsequentes. Ou num segundo, ou num terceiro, ou num quarto. Então, não tem muito por que fazer isso. Porque não costuma ser da primeira vez. O ideal é que você faça o que você pode fazer. Então, a exposição precoce entre 6 a 8 meses é o indicado para poder prevenir essas alergias. Gente, eu digo que eu tô na minha cozinha, né? Quando a gente fala de imunologia, eu tô ali me divertindo bastante. Mas os últimos episódios que a gente gravou, a gente sempre tem falado que vai ter que rolar parte 2, parte 3 e por aí vai. É muito porque, assunto assim, bom, não tem culpa nisso. E a alergia é um negócio que convive diariamente com a gente em vários aspectos. Mas a gente
tá quase encerrando. E só para finalizar... Também quero fazer uma depois. Não, mas eu tenho que falar. Essa não vai ser no coração dela, mas vai ser algo importante para a gente falar. Muito se fala da queda da cobertura vacinal e etc, etc, etc. Mas eu já ouvi alguns comentários das pessoas dizerem assim: se você tem alergia, você não pode tomar vacina porque ela vai piorar a sua alergia. Especialmente algumas vacinas. Ainda não ia no coração, né? Foi no coração. Foi no coração? Foi no coração. Mas isso, assim, né? não foi de raspão ou foi no cheio. Tá. Que nós temos a dizer sobre isso? Eu acho que o principal que a gente tem a falar é o impacto das vacinas, o benefício que as vacinas trouxeram. Isso eu tenho evidência científica. Muita, inúmeras evidências científicas de todos os benefícios. Algumas pessoas podem ter alergia aos componentes da vacina, ou seja, mais uma vez, não é para quem quer, é para quem pode, porque tem que ser algum componente específico que está dentro da vacina e não as vacinas em geral. Sim, pode. Está descrito em bula e tem uma evidência de quantidade, quantas pessoas realmente podem desenvolver alergia. Inclusive, existem algumas vacinas, por exemplo, a febre amarela para quem tem reação alérgica grave ao ovo, não é para quem tem qualquer tipo de alergia, mas para quem tem anafilaxia ao ovo, ela deve ser feita de uma forma diferente. Aqueles pacientes que têm anafilaxia ao ovo podem fazer algumas vacinas supervisionadas, mas não fazer, o benefício nunca vai compensar o risco. Pronto. Anotou a dica? Se tem alergia grave, e aí não é a qualquer vacina. É a vacinas que possuem componentes específicos que você associados tem alergia, àquela alergia. Sabe o que tem que fazer? Consulte seu médico. Exato. Esse é um ponto importante. É um ponto importantíssimo. Mas pra gente finalizar aqui, existe algo que pode ser feito para controlar as crises alérgicas? Sim. Aí, tudo que a gente vai falar de alergia, a gente vai pensar no culpado. Então, vamos voltar para o ácaro, que é mais fácil, né, pra gente. Então, se eu tenho o ácaro como culpado, eu posso diminuir a inflamação com medicamento, eu posso fazer imunoterapia para poder ir desensibilizando, mas enquanto isso, eu posso contornar o meu ambiente. Então, eu posso minimizar a minha exposição. Vai ter ácaro ainda? Vai. Mas eu posso minimizar a exposição. Então, hoje eu consigo trocar o tipo da minha cortina, eu consigo usar capa anti-ácaro no meu colchão e no meu travesseiro, eu posso não ter tapete, eu não preciso ter pelúcia em casa, né? Eu falo em casa porque sempre sobra uma, né? Então, se só falar no quarto, vai sobrar 10. Então, é melhor falar em casa logo. Mas e se a gente colocar a pelúcia no congelador? Porque isso também estava muito em voga há pouquíssimo tempo atrás, né? Vamos colocar no congelador, porque antes era lavar e colocar no sol. Agora não mais, agora é só colocar no congelador. Ok, no outro dia vai ter ácaro entrando de novo. Tá vendo como eu digo assim, sempre dá pra fazer uma perguntinha a mais. Aí, a história do ácaro. Aí a pessoa diz assim, não, eu fui diagnosticado com alergia ao ácaro e eu vou usar uma substância que me recomendaram, ela é acaricida, ela mata 100% do ácaro. Sim, ela pode matar 100% do ácaro. E ela impede a alergia? Não. Não impede. Por quê? Porque o ácaro, mesmo morto, continua lá. E o problema da alergia ao ácaro não é ele vivo, é a proteína que ele tem. Então, se ele está vivo, se ele está morto, ele vai continuar sendo o agente causador da alergia. Eu posso até diminuir os sintomas matando ele e removendo os excessos, né? Eu posso até diminuir os sintomas. Mas assim, em quanto tempo voltamos as novas famílias a morarem no nosso ambiente, né? As novas famílias de ácaro. Temos muitos hóspedes. Exatamente. Invisíveis. Mas temos. Bom, eu acho que era isso, mas assim, eu vou reservar aqui uma pauta para um próximo episódio. Já vai deixar agendado, né? A gente vai deixar agendado. E que é um assunto que eu tenho de paixão, mas que entra naquele conceito de doenças raras que a gente falou no outro episódio. É as imunodeficiências. Tá no coração também. Mas essa é do coração bom. A gente vai falar. Eu acho que Rosa da Palmira é muito boa. As nossas imunodeficiências ou erros inatos da erros imunidade. Inatos da imunidade. A boca de Rosa. Doutora, tem alguma dica aí, galera com alergia? Tem alguma dica? Eu acho que a principal dica é:
Não imaginem que você vai no alergista para poder fazer exame para tudo. Não é esse o objetivo. Quando a gente entra numa residência de alergia, o primeiro impacto que a gente tem é entender que nós somos detetives. Então, a gente primeiro precisa entender bem a história, o que está acontecendo com o paciente para poder depois direcionar os exames. Ou seja, busque um profissional qualificado, aquele que você se identifica, que você confia, para você conseguir fazer uma investigação adequada para o tratamento ser mais direcionado. E se tiver necessidade de investigação adicional, exames, outros parceiros, porque a gente trabalha muito com outras especialidades, isso vai ser discutido ao longo do acompanhamento e do atendimento. Puxando esse gancho, a pessoa que quer se consultar, onde é que ele encontra? Eu estou na Allergo Center, né? Então pode buscar a Allergo Center. Se quiser algumas dicas, também algumas orientações, ver fotos da minha filha também, né? Porque não adianta que na rede social a gente não consegue limitar as postagens, mas pode me procurar no Instagram também, que algumas orientações e algumas dicas pontuais a gente também coloca lá. @doutora Nila Lobão. Isso. Ela tá lá. E, aproveitando o gancho, se precisar, se for necessário, com indicação da alergista, os exames laboratoriais feitos aonde? No Laboratório Cedro, que conta com, hoje, um portfólio gigantesco para dosagens de IgE específicas, IgE sérica total, por uma metodologia que é padrão ouro, no Brasil e no mundo, que é o Imunocap. Então, se você precisar de um laboratório que é referência, conte com o Laboratório Cedro. Gostou? Eu achei excelente, eu fiquei só aqui. O Maranhão está muito bem com nossos alergistas e com o que a gente tem hoje de disponibilidade para diagnóstico. Olha, o que eu posso falar é que assim, eu voltei não tem muito tempo, né? Eu estava morando no interior de São Paulo e realmente isso eu posso dizer. Existem alguns exames do ponto de vista de investigação alérgica e imunológica que eu não tinha no interior de São Paulo e hoje eu tenho aqui. Então, não posso reclamar. Pronto. Já sabe, né, gente? Já sabe, Laboratório Cedro. Referência, não é mesmo, Rosa? Referência. Não é só porque eu trabalho aqui, não. Tá? Aqui eu tô falando a verdade. Mas a gente se esforça para trazer o melhor para o nosso paciente e, assim, sempre que é possível, a gente está trazendo. Uma coisa que, pra assim, isso. eu tive de grande ganho aqui em São Luís foi a proximidade. Então, isso, por exemplo, Rossi, qualquer paciente que eu tenho, que eu preciso discutir, entender melhor, algum exame, entender a técnica, essa proximidade com um especialista Sim. da minha área que tá lá na bancada, porque muita coisa de bancada a gente não sabe, Sim. mas um especialista da minha área que tá lá na bancada e consegue enxergar isso melhor, isso realmente me facilita muito o meu trabalho. Facilita bastante. É isso. É Foi isso. muito bom o É papo. mais um episódio, assim, que aquece o coração, né? Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Obrigada, doutora, também, por aceitar participar. A conversa foi maravilhosa. E ela já sabe que vai vir para a parte 2. Já. A gente tá prometendo muita parte 2, Rosa. A gente que faz. Te arruma por aí, mas vai ter parte 2. Pessoal, agradeço também o 98 Records, né, por Sim. esse estúdio, a gente sempre tá aqui. E não deixe de seguir as redes sociais do Laboratório Cedro, @Laboratório Cedro. Se você também não puder assistir aqui o vídeo, né, no YouTube, a gente também tá lá no Spotify. Então, pra você não perder nada. Na academia lá, ó, treinando. Bora Só um lembrete, um estímulo para ir para academia. conhecimento, gente, conhecimento. Vem ouvir o podcast, né? Então, Show de bola. é isso, pessoal. Obrigado pela paciência e atenção de todos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.